E se eu te disser que a origem do Balto esconde um dos maiores mistérios das animações dos anos 90? Uma história de amor proibido, tragédia familiar e segredos que mudaram completamente a vida do nosso herói meio lobo. Fica aí que hoje vamos desvendar tudo. Fala pessoal, bem-vindas de volta ao canal. Vocês sabiam que a origem do Balto é uma das histórias mais complexas e mal explicadas das animações clássicas? Enquanto o primeiro filme nos apresenta ele como um cão rejeitado vivendo sozinho na cidade, o segundo filme revela pistas chocantes sobre seu passado que muita gente passou batido. No segundo filme, descobrimos algo crucial. Nava conhecia Aniu, a mãe de Balto. Isso não é coincidência, pessoal. Se Nava, o líder espiritual da Alcateia, conhecia a mãe do Balto, isso significa que Balto tem uma conexão muito mais profunda com aquela Alcateia do que imaginávamos. A primeira teoria é que Balto realmente nasceu naquela Alcateia. Olhem os detalhes. Nava nunca estabeleceu regras de distanciamento para Balto. A Alcateia não rejeitava completamente. Apenas alguns membros, como Niju, tinham inveja. E Aniu aparece como espírito guia, sugerindo uma conexão ancestral forte. Mas se ele nasceu lá, por que estava sozinho na cidade? É aí que a história fica interessante. Aqui está a teoria mais fascinante. Aniu se apaixonou por um husky doméstico. E aqui vem um detalhe que poucos sabem. Nos arquivos dos filmes, descobrimos que o pai de Balto não era um husky qualquer. Ele era líder de uma equipe de cães de trenó. Isso explica muito sobre a personalidade natural de liderança do Balto. Como eles se conheceram? Existem algumas possibilidades. Talvez Aniu se feriu durante uma caçada e foi encontrada pelo husky, que cuidou dela. Ou talvez eles se conheceram ainda filhotes e encontros casuais na fronteira entre a cidade e a natureza. Há ainda a possibilidade do husky ter se perdido durante uma expedição e foi acolhido temporariamente pela Alcateia. Mas tem mais. Descobrimos algo chocante sobre Aniu. Ela não nasceu como uma loba branca espiritual que vemos nos filmes. Originalmente, Aniu era uma loba cinza comum. A transformação dela em loba branca aconteceu após sua morte, quando ela se tornou um espírito guia. E aqui está o detalhe mais arrepiante. Balto se lembrava dela como loba branca desde pequeno, o que significa que ela já tinha se tornado um espírito muito antes dele crescer. Isso sugere que Balto pode ter conexões espirituais muito mais profundas do que imaginávamos. Ele é literalmente meio espírito. Isso faz sentido por várias razões. Primeiro, a aparência física. Balto tem características claras de husky misturadas com traços lupinos. Segundo, o comportamento. Ele se adapta tanto à vida urbana quanto selvagem. E terceiro, a aceitação parcial. A Alcateia o tolera por ser sangue de Aniu, mas mantém reservas por sua metade canina. Agora, o que aconteceu com Aniu? Ela morreu jovem, isso é evidente porque seu espírito mantém aparência jovem, similar ao que vemos como Mufasa em O Rei Leão. Mas como ela morreu? Pode ter sido morta por caçadores que não faziam distinção entre lobos bons e maus. Talvez tenha morrido defendendo o Balto filhote de predadores maiores, como ursos. Ou pode ter sido vítima de uma catástrofe natural, como avalanche ou tempestade. Há ainda a possibilidade de complicações no parto, já que, sendo o Balto um híbrido, pode ter tido um balalto complicado. Mas aqui vem uma teoria ainda mais interessante baseada nos detalhes dos filmes. E se Aniu tinha outros filhotes antes de Balto? Nos arquivos de desenvolvimento, há indicações de que Aniu tinha uma alcateia e filhotes, e os amava. Isso sugere que Balto pode ter tido irmãos meio lobos, e que talvez a morte de Aniu tenha sido justamente para proteger toda a sua ninhada, não apenas Balto. A teoria mais interessante é que Nava era irmão de Aniu. Olhem as evidências: aparência similar com pelagem e estrutura facial parecidas, diferença de idade que sugere Nava ser mais velho, o carinho paternal que Nava demonstra por Balto e o conhecimento íntimo da história de Aniu. E tem mais: Nava usa um corvo como mensageiro espiritual, o mesmo tipo de ave que guia Balto nos seus sonhos. Isso não é coincidência, mas existe uma teoria ainda mais plausível. Eles podem ter sido apenas parceiros da mesma alcateia, não irmãos. Pensem nisso. Se Aniu não tivesse morrido jovem, ela teria envelhecido e chegado a praticamente a mesma idade de Nava, que vemos nos filmes. Isso explicaria a proximidade entre eles, o conhecimento profundo que Nava tem sobre ela e o carinho especial por Balto, sem necessariamente serem parentes consanguíneos. Como Balto chegou à cidade? Existem algumas teorias coerentes. A primeira é que o próprio Balto trouxe para lá. Por quê? Primeiro, pela segurança. A cidade oferecia proteção contra os perigos da natureza que um filhote híbrido enfrentaria. Segundo,
O pai provavelmente nem tinha vínculo com a Cateia. Sendo um husky doméstico, ele viveria na cidade e só tinha contato com Aniu durante encontros casuais na fronteira entre a cidade e a natureza. É bem possível que o pai nem conhecesse a localização exata da Alcateia. Então, quando encontrou Balto perdido após a morte de Aniu, sua única opção foi levá-lo para um ambiente natural, a cidade. Mas há outra possibilidade fascinante. Boris pode ter sido quem realmente salvou o Balto. Afinal, se o pai conhecia o caminho para a Alcateia, por que não deixou o Balto lá onde seria aceito por ser sangue de Aniu? Talvez Boris tenha encontrado o Balto perdido e desorientado pelo caminho, sem saber de sua origem, e o levado para a cidade, tornando-se não só um amigo, mas um verdadeiro salvador que mudou o destino dele. É bem possível que durante essa transição, Balto tenha conhecido Boris, o ganso russo que se tornou seu amigo fiel. Boris pode ter sido uma figura paterna substituta durante os primeiros tempos na cidade. Tem um detalhe que muita gente não repara. Balto parece ter mais memórias do pai do que da mãe. Isso reforça a teoria de que ele passou mais tempo com o pai após a morte de Aniu, que o pai foi quem cuidou dele durante a infância e que a separação do pai aconteceu mais tarde, possivelmente quando Balto já estava estabelecido na cidade. Isso explicaria por que o Balto tem instintos tanto domésticos quanto selvagens tão bem desenvolvidos. E aqui vem um detalhe perturbador que liga todos os filmes. No primeiro filme, quando o Balto cai do penhasco e está quase desistindo, ele vê uma loba branca que o inspira a continuar. Na época, pensávamos que era apenas uma alucinação ou símbolo. Mas no segundo filme, descobrimos que era Aniu, a mãe dele. Isso significa que ela estava espiritualmente conectada com ele desde sempre, guiando-o nos momentos mais difíceis. E o mais impressionante, ela sabia que ele seria o escolhido, que Nava procurava para liderar a Alcateia em perigo. Isso também explica por que a Leu, filha de Balto, herda características tão selvagens. Ela carrega não só os genes de loba da avó, mas também a conexão espiritual ancestral. É como se o poder de Aniu passasse pelas gerações. Então, pessoal, juntando todas as pistas dos 3 filmes, a origem do Balto provavelmente foi assim. Aniu, uma loba cinza comum, se apaixonou por um husky líder de trenó em encontros na fronteira entre a cidade e a natureza. Balto nasceu na Alcateia, possivelmente junto com outros irmãos meio-lobos. Aniu morreu tragicamente quando Balto era filhote, talvez defendendo toda a sua ninhada, e se transformou em espírito guia. O pai trouxe Balto para a cidade, seu ambiente natural, onde cresceu com Boris como figura paterna substituta. E durante toda a sua vida, Aniu o guiou espiritualmente, preparando-o para o seu destino como ponte entre 2 mundos, o selvagem e o doméstico. Por isso, Balto sempre teve essa capacidade única de liderar tanto cães quanto lobos. E por isso sua filha Leu herdou poderes ainda mais selvagens. É literalmente uma linhagem mística. E vocês? Qual teoria faz mais sentido? Comentem aí embaixo qual parte da origem do Balto vocês gostariam que fosse explorada em um filme. Se inscrevam no canal, deixem o like se curtiram a teoria e ativem o sininho porque tem muito mais conteúdo sobre os mistérios das animações chegando. E aí, qual animação querem que eu desvende na próxima? Deixem suas sugestões nos comentários.